sobre essa classificação, até fazendo um paralelo. Essa semana o Abel Ferreira deu uma declaração ligada ao John Arias que no Palmeiras ninguém vai jogar pelo nome, e sim por quem está vivendo o melhor momento. Queria perguntar a você se hoje no Vasco o melhor momento, quem pede passagem para ser titular, é o Rojas e o Spinelli já merece essa titularidade? E, paralelo a isso também, porque o Coutinho não voltou para o banco de reservas no segundo tempo. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu também boto quem eu acho que vai fazer o Vasco render melhor. Não é novidade, minha vida inteira eu fiz isso. E o Spinelli entrou bem hoje, muito bem, fez o gol, não só o gol, muita disposição, lutando e se apresentando para o jogo. E o Rojas entrou bem de novo. Então o Rojas já jogou de titular e, como até fui questionado por um de vocês, na entrevista passada, ele entrou bem e ele vai ganhando condição, como aconteceu com o Andrés Gomes. Processo natural. O Rojas está aqui há um mês, praticamente. Então é natural, ele não está aqui há um ano, está aqui há um mês e está se adaptando, e o jeito dele de jogar também ele tem a ver com as ideias que eu penso sobre o jogo de futebol. Então uma tendência dele conseguir e cada vez mais ganhar espaço se ele mantiver isso que ele tem feito nos jogos e nos treinamentos. E a outra pergunta qual que era? O Coutinho não voltou para o banco de reserva. Ele não estava bem no jogo, não estava legal e ele resolveu tirar. Diniz, boa noite, Thiago Tossas, parabéns pela classificação. Não, a pergunta não foi essa. O Diniz não respondeu a pergunta. E quem fez a pergunta tinha que ter insistido. Por que ele não voltou para o banco de reservas? Essa é a pergunta, que foi muito bem feita, mas deveria ser insistida. Espero que algum colega insista. Por que o capitão do time, com o time tomando de 1-0, sendo eliminado dentro de casa, não voltou ao banco de reservas? Contra os times de baixo investimento, jogar com 2 pontas abertas, que dá com margem para contra-ataque, não é um erro. Não, acho que o erro não foi esse, né? Se esse tivesse sido o erro, o segundo tempo tinha sido igual ao primeiro. O erro nosso foi jogar um primeiro tempo muito parecido com o que a gente fez com o Flamengo já esse ano. Terrível, sem margem de fazer um mínimo de análise positiva. Muito mal no primeiro tempo, em todos os sentidos. Mal tecnicamente, mal taticamente e principalmente mal animicamente. O segundo tempo do time foi ok. É difícil jogar. O Volta Redonda não é um time ruim, é um bom time. O Volta Redonda jogou contra os titulares do Botafogo, perdeu de 1-0, teve um gol anulado, teve mais umas 3 ou 4 chances claras de gol. Então não é um time ruim. E vocês que aqui do Rio de Janeiro acompanham, Volta Redonda. Eu joguei contra o Volta Redonda em 2023, o Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo, campeão da Libertadores, e perdemos 2 vezes o Volta Redonda. 2 vezes. Então é um time que sempre bem organizado, com bons jogadores, no caso de hoje, jogadores com muita disposição física, com muita velocidade e um time bem treinado. Então, a partir de hoje não ia ser fácil. A gente entrou de uma maneira achando que ia ganhar de qualquer jeito e a gente virou perdendo de 1-0 e podia ter virado perdendo de 2. A verdade é essa. E no segundo tempo, todavia, a gente podia ter feito 3, 4 gols. E a gente não ofereceu contra-ataque quase nenhum pro Volta Redonda. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você já falou inúmeras vezes da importância da manutenção da posse de bola e de construir o jogo de trás para não entregar a bola para o adversário facilmente. Perguntando no primeiro tempo especificamente, quando o Vasco cruza inúmeras bolas com o Brenner e o Coutinho dentro da área, você não acha que é uma forma de entregar a bola para o adversário facilmente? Jogadas que raramente dão um gol. E, se me permite, em relação ao jogo de hoje, em algum momento você pensou na possibilidade de ser mandado embora ou de pedir demissão em caso de desclassificação hoje? Obrigado. Nunca pedi demissão na minha carreira. E nunca saí também para outro clube. Minha carreira ela é marcada, quando eu estou num clube como tive no Vasco, receber convites para sair e nunca deixei um time. Então, se acontecer alguma coisa, provavelmente um dia eu vou ser mandado embora. Dificilmente vai acontecer de eu pedir demissão. Só me recorda que eu vou te responder.
Eu não acho que não é questão de entregar a bola para o adversário com o Brenner. A gente se você avaliar contra o Chapecoense, a gente fez um gol de cruzamento, contra o Botafogo também. E uma das coisas a gente preencheu mal a área no primeiro tempo. Você não faz gol só porque você tem jogador alto. Você faz gol quando você preenche bem a área. No primeiro tempo a gente fez tudo errado. Quando a gente cruzava, aí tinha o Brenner e o Coutinho às vezes na área. Quando você tem um volume maior de jogadores na área, você tem que ocupar a área com jogadores e ter gente no rebote para evitar o contra-ataque e quem está atrás, como a gente fez contra o Juventude, contra o Chapecoense, por exemplo. A gente também cruzou muita bola, finalizou bastante. O Nuno, contra o Bahia, já era para ter feito o gol de empate, o Nuno cabeceou, o Brenner cabeceou. Bolas importantes. Não é uma questão só de altura, é uma questão de preenchimento da área, o time ter organização, faz parte da organização ofensiva. Quando vai cruzar, você saber ocupar bem a área e ocupar bem a zona do rebote para evitar os contra-ataques. Diniz, boa noite. Amadeu dos canais. Na torcida vascaína, Amadeu Vasco. Desculpa a voz que eu estou meio gripado. No primeiro gol, o único gol do Volta Redonda, a bola estava no ataque do Vasco, um erro ali, né, uma tabela que foi entre o Nuno ali, o Brenner, e um contra-ataque. E essa recomposição não foi uma recomposição justa. Eu acredito que você, nos seus treinamentos, deve falar sobre essa recomposição rápida. E o Vasco tomou um gol num contra-ataque e já tomando o segundo gol no primeiro tempo ainda. Esse ajuste, quando você vai para o intervalo, você tenta conversar com esses jogadores, inclusive o Barros hoje não estava numa boa noite, né? Errou muitos passes, e essas bolas entre linhas, esses passes. Tem alguns jogadores do Vasco que a gente ali, quando fica ali na cabine, no alto, a gente vê que os jogadores parecem que têm um medo de passar, dar o passe entre linhas, aí volta essa bola para o zagueiro para o Léo Jardim. Isso você chama atenção. Se você me permitir, o Adson, que quando o Adson saiu pelo problema de lesão dele, ele vinha numa temporada boa. Ele está voltando bem, vai voltar. Como é que está o Adson? Então, parabéns pela classificação, tá, professor? Não, obrigado. Eu acho que o Adson a gente tem que ter cuidado. O Adson, na realidade, ele teve um problema, operou uma vez, depois operou a segunda vez, né? Então o Adson teve 2 fraturas sequenciais. Ele estava muito bem antes dele machucar a primeira vez. Aí na segunda vez, quando eu cheguei, ele estava se recuperando, e quando ele estava ficando bem para jogar, ele machucou de novo. Então ele fez um outro tipo de cirurgia e ele está treinando com a gente. Ele não está conseguindo treinar ainda sequencialmente todos os dias, então a gente tem que administrar a carga para não ter problema. Então o Adson a gente tem que ter um pouco de calma com ele. Em relação ao contra-ataque, o Chapecoense jogava de uma maneira muito parecida com o que jogou hoje o Volta Redonda, e a gente sabia disso, que era uma possibilidade que eles jogaram assim contra o Botafogo também. E foi um contra-ataque muito fácil de ser evitado. Contra a Chapecoense a gente não teve nenhum problema de contra-ataque. E hoje a gente teve porque a gente achou, a gente estava com uma postura muito displicente, achando que não ia acontecer nada. Errando muito passe, quando ia cruzar, pouca gente na área, pouca gente no rebote, errando muito passe por dentro, passes laterais, falta de concentração e um jogo decisivo. Então, ainda bem que o time conseguiu voltar com outra postura no segundo tempo e conseguiu a classificação. Boa noite, Diniz, Sérgio Podcast Cruz Maltino. Mais uma vez, você foi hostilizado pela torcida, mesmo com a classificação, depois das cobranças de pênalti, torcedores ali vaiando, xingando. Como está sendo para você trabalhar com essa pressão, torcida já começando a pedir a sua demissão? Não, eu adoro estar no Vasco. Eu escolhi vir para o Vasco. Se você vê os números, que é uma das maneiras de olhar também o trabalho do treinador, é você ver o que o time produz e o que o time oferece. Então hoje foi 31 chutes a gol contra 6. Contra o Chapecoense, números parecidos. Contra o Bahia, também na mesma linha. E contra o Mirassol, se você pegar todas as estatísticas do Mirassol lá, o Vasco, as 3 vezes que jogamos contra o Mirassol, tivemos estatísticas assim, que te aproxima de ganhar o jogo. O placar final do jogo ele é soberano. E ninguém discute isso. Só que o trabalho, assim, eu tenho confiança no trabalho. Voltando na questão do número, o trabalho minha vida sempre foi assim. No Fluminense, quando ganhou em 2023, teve um momento da temporada que o Fluminense ficou acho que 10 jogos sem vencer. E começou igual aqui, assim, a torcida insatisfeita e muita coisa que coisa também que não é, que já aumenta, porque aproveita um momento ruim. E o time depois conseguiu ganhar a Libertadores, ganhar a Recopa e terminar em 6º ou 7º no Brasileiro. Então esses momentos a gente sabia passar. A gente tem jogado partidas boas com resultados ruins. Hoje a gente jogou muito mal o primeiro tempo e jogou bem o segundo de novo.
Eu espero que a gente consiga. A gente tem um problema da ausência do Ryan e vocês têm que concordar com isso. O Ryan, o time meio que se acostumou com a presença do Ryan. Se você imaginar que a gente chutou 31 bolas num jogo, 30 no outro e 20 e poucas no outro, o Ryan, com o poder que ele tinha quantos gols que ele já não teria nessa temporada. E a gente está achando soluções para o time. E não dá para admitir, a gente tem que ser muito criticado pelo que aconteceu no primeiro tempo de hoje e aconteceu no primeiro tempo do Flamengo. Foi fora da curva, coisa que não pode acontecer. Agora, das outras partidas, a gente tem que melhorar o aproveitamento, criar uma das coisas, a gente continuar criando chances, mas aproveitar mais e oferecer menos chance no adversário. A gente não ofereceu muita chance hoje ao Volta Redonda. Eles tiveram 2 chances claras, uma eles fizeram. Diniz, eu queria te perguntar, você sempre fala do período de adaptação, e isso é para qualquer profissional. Mas qual o futuro do Spinelli para o time do Vasco da Gama? O que você pretende com o Spinelli, além de fazer um monte de gols? Eu acho que é uma coisa assim, super prematuro para a gente fazer a avaliação. O começo dele, ele entrou, os poucos que ele jogou o jogo passado, ele entrou bem e hoje foi determinante para a nossa classificação. Não só pelo gol, mas pela disposição, depois bateu o pênalti, converteu. Então, é um começo muito promissor e o que a gente expectativa, que a gente espera é que ele continue fazendo gols e se entregando para o time e ajudando a gente a vencer jogos. Boa noite, Fernando Diniz, Tim Home, canal Oswaldo Clube Maltinos, com Rádio Conexão Total. Baseado nos números, né, como sempre foi falado, eu vejo o seu trabalho, eu particularmente vejo o seu trabalho muito bom no volume, mas os resultados não estão vindo. Como que fica aí essa situação? Como você se sente por ver que o volume é bom, mas o resultado não está correspondendo? Eu acho que na vida tem que ter uma coisa que é persistência. Se o time jogasse como jogou no primeiro tempo, se fosse esse o padrão do Vasco, ia ser muito ruim, muito preocupante. Agora, o time quando produz, para mim ele está na iminência de começar a vencer jogos. O Vasco produz muito e oferece pouca chance para os adversários. É o que tem sido a rotina. Então, acho que a gente tem que persistir. E tem coisas boas no time e coisas que a gente tem que corrigir. E corrigindo aquilo que a gente precisa corrigir e persistir, porque eu acredito muito que o resultado vai passar a vez. Oi, Diniz, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. A gente sabe que você preza muito por relacionamentos. Como vai ser a sua estratégia para reatar esse relacionamento com a arquibancada? É mais do que resultados? Tem algo que você acha que você pode sinalizar com a torcida vascaína para que, pelo menos, tenha um tipo de trégua nessa relação com você? E, voltando à questão só do Coutinho não ter retornado ao banco após o segundo tempo, tem alguma coisa que envolva relacionamento? Se for uma decisão dele, você notou alguma coisa específica? Não, em relação ao Coutinho comigo, a relação com o Coutinho é muito, muito próxima, mais próxima do que vocês imaginam. Muito boa, uma relação ótima. Até a torcida vai vir com vitória. O torcedor está certo, não está errado. E eu sou uma pessoa que eu aguento aquilo que vem da arquibancada. Você não vai me falar nunca da torcida do Vasco, é uma torcida diferente. O que eu falo aqui é igual na Copa do Brasil, a torcida estava um mês, estava gritando meu nome, hoje está xingando, vai ter que xingar alguém mesmo. E o técnico é o principal responsável de um time de futebol. Então isso, a torcida ela está no direito e está certa. E se o time faz, principalmente o que fez no primeiro tempo, como é que a torcida não vai xingar? Como é que a torcida não vai se desesperar com aquilo que está vendo? Que paga ingresso, que vem na chuva, que vem no sol, que viaja. A torcida não tem nada. O reatar de mim, a torcida vai receber sempre aquilo que eu acho da torcida do Vasco. É uma torcida diferente, uma torcida apaixonada e uma torcida que carrega o time, é o maior patrimônio do Vasco, é a sua torcida. O que eu tenho que fazer é fazer o time ganhar o jogo. Se a gente tivesse ganho do Mirassol, tivesse ganho do Chapecoense, tivesse ganho do Bahia, ia estar tudo legal. Não ganhou. E a torcida se preocupa, a torcida sente medo e sente apreensão. O que vai acontecer com o Vasco nessa temporada? Então o torcedor tem uma coberta de razão. E isso eu falo para os jogadores. A torcida não é para discutir, a gente tem que entregar um serviço de qualidade e, nesse momento, entregar a vitória. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco, do Grupo TMC. Eu queria que você explicasse quando você imagina já contar com o Cuiabano, né? É o segundo jogo que ele não foi relacionado. E quanto ao Marino, né? Hoje você preferiu colocar o David e não o Marino. Imagino que por conta da adaptação,
quanto tempo você acredita que ele vai estar nas condições ideais, como ele jogava no Atlético Nacional? Obrigado. Então, não dá para te precisar em quanto tempo que o Marinho vai estar totalmente adaptado. Hoje, a entrada dele, a gente no segundo, do lado direito, a gente estava ocupando, que é hoje o espaço que ele ocupa melhor no campo, que ele sente mais conforto. Então, com a entrada do Paulo Henrique, aquele corredor do Paulo Henrique é onde ele tem de mais forte. E o Rojas estava bem por ali também. Então, assim, e o Cuesta também estava fazendo quase que uma trinca ali. O Cuesta, tanto é que o cruzamento, que alguém fala, foi questionado um tempo atrás aqui numa coletiva, o zagueiro está cruzando. Isso não é a primeira vez que saiu gol por causa do cruzamento do Cuesta, ou do Robert. Então, que é um jeito de jogar quando um time está com uma linha muito baixa, como estava a Chapecoense, como estava o jogo do Volta Redonda de hoje, é uma alternativa. Então, o Cuesta, ele cruzou, ele fez ultrapassagem, e não é porque o zagueiro está lá que a gente vai ficar exposto no contra-ataque. A gente fica exposto quando a gente está mal organizado. Até que no segundo tempo a gente não cedeu o contra-ataque. No primeiro tempo, o Cuesta foi menos ao ataque, o Robert foi menos e a gente ficou mais exposto. Então, é uma questão de organização. Em relação... E o David, naquela hora, a gente precisava, com a saída do Brenner, a gente precisava ter um cara que tivesse um pouco mais de presença de área, que não é o caso do Marino. E também não sei se o Marino vai jogar como ele jogava no Atlético Nacional. O Gomes, por exemplo, era um jogador, vocês conhecem muito pouco o Andrés Gomes, e eu também conhecia pouco. Os vídeos do Andrés Gomes eram todos do lado direito e todos atacando espaço, com pouquíssimo enfrentamento. Pouquíssimo enfrentamento. Era um jogador de jogar em transição e correr nas costas. Hoje é quase que o oposto que ele faz. Ele é um jogador que está no outro lado do campo, ele também jogava bem do lado direito, mas do lado esquerdo eu acho que ele produz mais e é um jogador, ataca espaço às vezes, e é o jogador, talvez hoje no Brasil, o cara que mais enfrenta e ganha duelo 1 para 1. E o Marino, eu não sei onde que ele vai jogar ainda. Ele é um jogador que tem muito recurso técnico, jogador fisicamente muito inteiro, e com o tempo é saber onde a gente pode usá-lo, e tomara que eu acerte a dose de saber onde que ele vai render mais. O Cuiabano, ele treinou acho que umas 2 vezes comigo só, ele teve um desconforto na coxa, e a gente conhece muito pouco o Cuiabano, né, de estar junto. Então a gente resolveu segurar e deixar ele se sentir confortável para ele poder, porque a única coisa que ele não poderia é machucar logo na chegada. Então a gente está tendo um cuidado com ele para ele voltar em boas condições. Não sei se já o jogo do Fluminense ele tem condição ou não. Talvez tenha, de ficar à disposição. Boa noite, Diniz. Bruno Murito, do GE. Eu queria te perguntar, você respondeu agora um pouco dessa questão dos zagueiros estarem muito abertos, às vezes cruzando, aparecendo na lateral ali para fazerem cruzamentos. Na sua cabeça, assim, o time às vezes ele tem um vício muito de lateralizar as jogadas, procurar sempre muito chegar até as laterais e não jogar tanto por dentro? Porque eu pergunto isso porque no primeiro tempo o Vasco fez uma ótima jogada com uma tabela com o Brenner, o Coutinho, o Nuno, que o Coutinho foi bloqueado ali na hora de finalizar. Se já é um vício, assim, até de trabalhos anteriores mesmo, que a gente sabia de quantidade de cruzamentos que o Vasco acabava optando por fazer no ataque. E também queria te perguntar um pouco sobre... Nesse momento já parece que existe uma certa impaciência da torcida com o Brenner, assim. Hoje ele também, a torcida chiou um pouco ali na hora que ele foi substituído. Queria que você falasse um pouco da sua visão, como que eles dois lá na frente hoje funcionaram durante determinado tempo do jogo ali, o Spinelli e o Brenner, como dupla de ataque. Obrigado. Eu acho que quando você tem, do jeito que estava o jogo hoje, pedia dois caras mais de área, que a gente estava acabando cruzando muito a bola, e acaba quando você tem 2 jogadores que sabem atacar a área, às vezes o zagueiro marca um e sobra outro. Então o Spinelli estava livre porque o Brenner estava na área ali, provavelmente levando a marcação para algum lado. E a impaciência é natural, tem que saber conviver. E repito, o torcedor é isso, o torcedor quer que o time ganhe, e se a gente não consegue produzir, ele vai reclamar, ele tem que saber suportar. Em relação ao vício, não é vício. Você falou de uma jogada que a gente errou. A outra jogada, o Barros foi dar um passo por dentro, a gente quase tomou o gol. Quando o time está jogando em linha baixa, o lugar mais congestionado é dentro. E se você errar por dentro, a tua chance de tomar um contra-ataque fatal, ela é enorme. Por isso joga do lado. Porque o centro é o lugar mais cheio. E quando você começa a jogar muito bem dos lados, aí pode ser que surja uma oportunidade de você furar por dentro. Então aquela jogada não é comum. Aquela jogada é incomum, não só para a gente, em qualquer time.
Um time, quando está marcando como eles estavam marcando, já é difícil você entrar pelo lado. Pelo centro é muito mais difícil ainda. Fica muito congestionado. Os jogos, quando tem o time jogando com uma linha de 5 e uma linha de 4 e o centroavante ainda voltando para ajudar ali para marcar volante, é muito difícil. No centro, ali no centro, fica praticamente quase sempre 7 jogadores. Então, para você tomar um contra-ataque de gol ali, ainda mais do jeito que a gente joga, com muita gente no campo de ataque, é um risco muito grande. Às vezes acontece uma jogada bonita como aquela, mas ela tem que ter uma certa naturalidade. E ela só aconteceu porque naquele momento a gente joga muito pelo lado. E aí o cara tem que colocar o jogador do lado e acaba abrindo o centro da área, que é onde ninguém quer abrir. Por isso opção por usar os zagueiros muito avançados assim. É que se o zagueiro não precisar avançar, ele não vai avançar. É conforme o time vai jogando, fica ali uns 8 metros para você jogar futebol. É difícil mesmo para todo mundo. O Botafogo, e se vocês não assistiram, eu convido vocês a assistirem, que eu acho que vocês têm curiosidade para estudar futebol, ver o jogo do Botafogo e eles, que eles não marcaram tão baixo como marcou a gente, o Botafogo teve dificuldade. Eles tiveram chances claras, o jogo foi 1-0, eles tiveram um gol anulado, e tiveram uma chance parecida com essa que ele fez o gol, o atacante foi tocar e eles perderam o gol. Então é um time que é muito difícil você jogar. É um time que tem um time bem treinado, com jogadores com saúde, com altura na área. Então não é fácil furar. Eu acho que no segundo tempo a gente fez uma partida boa. Diniz, boa noite. Rafa Cruz, Bangu Web Rádio e Web Rádio Sintonia Esportiva. Você falou do primeiro tempo ruim hoje e também contra o Flamengo, que não pode se repetir. Queria saber qual foi o motivo desses tempos ruins, o que o time não pode repetir para que isso aconteça. E qual que foi a mudança para o segundo tempo que fez que o time melhorasse? Foi uma mudança tática ou foi uma mudança de postura? Eu acho que mudança tática menos uma mudança de postura maior, que é a mesma coisa contra o Flamengo. Contra o Flamengo a gente teve uma amostragem muito pequena. No segundo tempo, muito provavelmente o jogo não seria aquele. O Barros foi expulso com 5 minutos, mas os 5 minutos iniciais era um outro jogo. A gente já estava com mais posse que o Flamengo, estava marcando muito melhor, então a tendência era ser um jogo muito mais equilibrado do que foi o primeiro tempo. E hoje o que mudou foi o comportamento. A maneira de jogar não mudou tanto e tecnicamente alguns jogadores entraram produzindo bastante. Talvez o que mais produziu foi o Rojas. Entrou bem de novo e finalizando, com bons cruzamentos, a bola parada dele também é muito boa. Acho que foi isso, mas a mudança principal foi no anímico do time. Diniz, boa noite. Rafael Figueiredo, da TNT Esportes. Você falou em retomar a confiança da torcida, né? Uma torcida que já há alguns anos, né, vem passando por dificuldade, mas não abandona o clube. Você falou, inclusive, na palavra displicência para explicar o primeiro tempo ruim, né? Eu queria que você falasse, esse está sendo o seu trabalho mais desafiador dos últimos anos? Não sei se é o mais desafiador. Futebol é sempre difícil. Eu acho que a gente teve o ano passado, os números, que a gente sempre fala de número, o número principal do ano passado, quando eu cheguei o Vasco estava na zona de rebaixamento. No final escapou do rebaixamento. E o outro dado importante de número, que tem aquele monte de nome, quando a gente vai pegar os números que eu falo de trazer a valor presente, quando é conveniente a gente traz assim, a gente perdeu tantos jogos, mas no fundo a gente tinha um medo muito grande do rebaixamento. A gente, em determinado momento do campeonato, a gente deu uma subida grande, pensando até em Libertadores, depois teve aquela série de 5 derrotas e a gente depois ganhou do Inter aqui, praticamente se livrou do rebaixamento. E na Copa do Brasil a gente foi indo muito bem, e terminou muito bem a Copa do Brasil. E somado a isso, do ano passado, o Ryan, que era um jogador, que é uma outra coisa aqui para o Vasco, foi muito bom. Um cara que ia ser vendido por 10, foi vendido por quase 40, somado no agregado. A gente teve receita de chegar do Maracanã lotado 2 vezes, depois a final contra o Corinthians. Então foi um ano assim que não foi o ideal, porque não terminou com o título. Se tivesse terminado com a coroação, a celebração da Copa do Brasil, teria ido para a Libertadores e teria quebrado um grande tabu aí de muito tempo. Esse ano, quando a gente começa com a saída do Ryan, parece que é uma coisa pouca, mas para a gente não é uma coisa pouca. Os times, eles vão se reforçando. O Cruzeiro não perde ninguém, não perde o Caio Jorge. Ele contrata o Gerson, e contrata mais um e contrata mais outro. O Flamengo é a mesma coisa, o Palmeiras a mesma coisa, o Botafogo, que se desmanchou, que está para um processo mais difícil. O Fluminense não perdeu também jogador importante e vai se reforçando. E a gente vai se reforçando na medida que a gente pode.
A gente traz jogadores para apostar e melhorar, para a gente conseguir. A gente não vai repor o Ryan instantaneamente. Impossível. Só se nem se tivesse os 40 milhões, que o Ryan vale mais do que isso. Então a gente tem que agora trabalhar muito, acho que se adaptando a isso e principalmente na parte do jogo a gente conseguir terminar melhor as jogadas. Porque ano passado a gente fez muito gol. A gente melhorou o sistema defensivo no sentido de oferecer chances ao adversário. Estou falando de maneira geral, mas a gente tem criado, a gente está tendo que chutar muito e criar muito para fazer 1 ou 2 gols. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar e voltar a vencer de uma maneira continuada para a torcida voltar a abraçar o time e criar a sintonia que a gente terminou ano passado. Obrigado, Diniz. Boa noite, pessoal.